Atos dos Apóstolos, capítulo 22. O discurso de defesa de Paulo. Irmãos e pais, dai ouvidos à minha defesa, que neste momento apresento diante de vós. E, assim que ouviram que lhes falava em aramaico, guardaram o mais atento silêncio. Nota de rodapé 1. Se Paulo tivesse falado na língua hebraica tradicional, o povo não compreenderia claramente suas palavras, nem lhe daria total atenção inicial. Pois os judeus dessa época e região não mais falavam fluentemente a língua original de seus antepassados. Há vários séculos, o aramaico, um cognato do antigo hebraico, havia se estabelecido entre os povos palestinos. Então Paulo declarou: sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Nota de rodapé 2. Paulo havia nascido em Tarso, cidade grega dominada pelo Império Romano na época, o que o tornava oficialmente cidadão romano. Tarso ficava próxima à foz do rio Cídno e do profundo desfiladeiro chamado Portas da Cilícia. Era um grande centro cultural, com uma vigorosa universidade e comercial, ponto de cruzamento de importantes estradas. Quando Paulo atingiu a idade escolar, foi levado para Jerusalém para que fosse educado pelo mais reconhecido mestre do judaísmo do seu tempo, Gamaliel, neto do grande Hilel. A expressão aos pés tem a ver com o fato de o discípulo aluno aprender sentado no chão, enquanto seu mestre o ensinava, sentado sobre uma espécie de travesseiro ou pequeno banco de madeira recoberto com peles de cabras, o que colocava o professor num plano mais elevado e comunicava a ideia de respeito mútuo. Paulo sutilmente explica ao povo que ele também agiu erradamente por ignorar a verdade. João capítulo 8, versículo 32, João 14, versículo 6. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como vós, como estáis sendo vós neste dia. Persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os no cárcere. Como bem pode testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciãos, visto que deles recebi cartas requisitando a cooperação dos irmãos, e segui para Damasco com a finalidade de deter e trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para serem severamente punidos. Entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente, uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me indagava: Saul, 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 Saulo, Saulo, por que me persegues? Diante disso, perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus o Nazareno, a quem persegues. E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Então inquiri: Senhor, cure-os, o que devo fazer? E o Senhor me ordenou: levanta-te e segue para Damasco, onde te será comunicado tudo o que necessitas fazer.
Tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros de viagem. Um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado por todos os judeus que ali moravam. Veio ao meu encontro e, colocando-se de pé ao meu lado, determinou: Irmão Saulo, recupera a tua visão. Em seguida me revelou: o Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres sua vontade, veres o justo e ouvires a palavra da sua própria boca. Pois serás uma testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tens visto e ouvido. Nota de rodapé 3. A experiência de ter visto Jesus Cristo ressurreto marcou decisivamente a vida e a base teológica de Paulo. Atos 26:16, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. E agora, o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados. Invoca o nome do Senhor. Nota de rodapé 4. O batismo é sempre um sinal externo do milagre da graça de Deus operando no interior de cada pessoa humana. Embora a realidade da conversão esteja estreitamente ligada à ação simbólica, o ritual externo, isoladamente, não tem poder de produzir a graça interior e, portanto, a salvação externa. Atos capítulo 2, versículo 38, Tito capítulo 3, versículo 5, 1 Pedro 3, 21, Romanos 2, do versículo 28 ao 29, Romanos 6, do versículo 3 ao 4, Filipenses 3, do versículo 4 ao 9. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me ordenava: apressa-te, vai e sai logo de Jerusalém. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão teu testemunho acerca da minha pessoa. Ao que eu indaguei: mas Senhor, todos eles sabem que eu fui o responsável pela detenção e encarceramento dos que criam em ti e os açoitava de sinagoga em sinagoga. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu lá estava, pessoalmente, observando tudo, dando minha aprovação e tomando conta das capas dos que o matavam. Contudo, o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Nota de rodapé 5. Foi desta forma que Paulo se tornou apóstolo, uma vez que a expressão original em grego apostelo significa enviar. O próprio Senhor o enviou para comunicar sua graça ao mundo. Entretanto, os judeus não podiam aceitar que outras raças e povos tivessem acesso ao reino de Deus sem grandes sacrifícios e demonstrações externas de fé, como a circuncisão e a obediência absoluta à lei e suas derivações rabínicas. Paulo, judeu e cidadão romano. A multidão acompanhava o discurso de Paulo até o momento em que ele disse isso. Então, todos ergueram a voz e começaram a esbravejar: tira da face da terra esse tal homem, pois ele não merece viver. Enquanto gritavam, tiravam as capas e jogavam poeira para o ar. O comandante mandou que Paulo fosse conduzido para o interior da fortaleza, ordenando imediato interrogatório sob chicotadas, a fim de que pudessem apurar a razão de tamanha insatisfação do povo contra ele. Nota de rodapé 6. A palavra grega para açoite era mastichim e em latim flagellum. Os romanos costumavam açoitar ou flagelar os suspeitos de crimes e acusados, escravos ou estrangeiros, a fim de arrancar-lhes a verdade. Contudo, sob hipótese alguma, poderiam agir dessa maneira contra um cidadão romano, ainda que esse houvesse comprado ou ganho por mérito sua cidadania. O açoite era uma espécie de chicote de tiras de couro com pedaços de osso e metal fixado nas extremidades, o que aumentava em muito seu poder de dilacerar o corpo de suas vítimas. Esse foi um dos instrumentos usados na tortura do Senhor antes da crucificação.
Mateus 27, versículo 27 ao 31, Marcos 15, do versículo 16 ao 20. Enquanto o amarravam para dar início aos açoites, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: a lei vos permite flagelar um cidadão romano sem que este tenha sido condenado? Assim que ouviu isto, o centurião correu até o comandante e o preveniu: o que estás fazendo? Este homem é cidadão romano. Então o comandante veio até Paulo e questionou: dize-me, tu és cidadão romano? Ao que ele afirmou: sou. Replicou-lhe o comandante: eu precisei pagar uma grande soma. Replicou-lhe o comandante: eu precisei pagar uma grande soma em dinheiro para adquirir o direito de ser cidadão. Retrucou-lhe Paulo: pois é, eu, no entanto, o tenho por direito de nascimento. Diante disso, no mesmo instante se afastaram de Paulo aqueles que o iriam interrogar por meio de açoites. O próprio comandante ficou temeroso, ao saber que havia amarrado com correias a um cidadão romano. No dia seguinte, desejando compreender qual era de fato a acusação dos judeus, libertou Paulo e mandou que se reunisse os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, convocando Paulo, apresentou-o diante deles.